E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, objeto direto e objeto indireto, certo? Então vamos lá, gente. O objeto direto e o indireto são termos integrantes da oração que completam os sentidos dos verbos transitivos. Então, só para a gente relembrar, verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento, certo? Então, a partir do momento que vocês ouviram, opa, verbo transitivo precisa de um complemento. Verbo intransitivo não precisa de um complemento, certo? Então, vamos lá. Dentro dos verbos intransitivos, nós vamos ter três tipinhos, certo? Nós vamos ter os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos, beleza? Os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de complemento, porém esse complemento vai estar ligado ao meu verbo por meio de preposição, sem preposição, certo? Já o verbo transitivo indireto é quando o meu verbo precisa de um complemento e o meu verbo vai estar ligado a esse complemento por meio de preposição. O verbo transitivo direto e indireto, ele vai precisar de dois complementos, sendo um desses complementos um objeto direto, um verbo transitivo direto, e o outro um verbo transitivo indireto, ou seja, um precisa de preposição e o outro não vai precisar de preposição, certo? E nós vamos ter também os verbos intransitivos. Então, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento, ele já vai estar na sua estrutura, beleza? Então, o verbo transitivo direto e indireto são termos integrantes da oração que completam o sentido dos verbos transitivos. Então, o meu objeto direto. Objeto direto vem sempre associado a um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, e ele liga-se ao verbo sem preposição. Opa, então, sempre que eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto, pois ambos não precisam de preposição. Então, o verbo transitivo direto e o objeto direto, eles andam, juntinho, de mão datinha, beleza? Indica o paciente, ou seja, quem está sofrendo a ação, o alvo ou o elemento sobre o qual recai a ação verbal. Então, olha lá. Maria vendia doces. Doce é o meu paciente. Maria é o sujeito agente. Doces está sofrendo a ação do verbo. Está sofrendo a ação de ser vendida do verbo. Então, Maria é o meu sujeito, vendia é o meu verbo transitivo direto, doces é o meu objeto direto, beleza? As crianças é o meu sujeito, esperavam, verbo transitivo direto, ou seja, ela precisa de complemento. Os pais, objeto direto. Os pais sofrem a ação de esperar as crianças. Então, os pais, sujeito paciente, as crianças, sujeito agente. Estão sofrendo a ação do verbo. Verbo transitivo porque precisa de um complemento. Direto porque ele não tem preposição. E um objeto direto porque não tem preposição na sua estrutura. Beleza? Já o objeto direto preposicionado é quando o meu objeto direto precisa de uma preposição na sua estrutura, pessoal. Então, o objeto direto pode vir precedido de preposição é chamado de objeto direto preposicionado. Professor, mas você falou que se tem preposição o objeto é indireto. Sim, mas aqui nós temos um detalhezinho que a gente precisa atentar. Então, objeto direto preposicionado, tal preposição ocorre por razões várias
e não porque a gente tenha a exigência obrigatória do verbo, gente. Então não é obrigatório, só é objeto indireto quando é obrigatório essa utilização, beleza? Então vamos lá. Estimo os meus colegas. Então, estimo aos meus colegas. Quem estima, estima a alguém. Beleza, pessoal? Então, estimar, verbo transitivo direto, e a preposição surge como um recurso para enfatizar, e não porque exija, ou seja, eu posso dizer estimo meus colegas ou estimo aos meus colegas. Então, quando não é obrigatória a utilização da preposição, aí ele é um objeto direto preposicionado. Beleza, pessoal? Já o objeto indireto, gente, vem sempre associado ao verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um verbo que precisa de um complemento de sentido, certo? Se o meu verbo precisa de complemento, ele é transitivo. Indireto, esse meu verbo precisa de um complemento de preposição. Se o meu objeto é indireto, ele também precisa de preposição. Então, assim como o verbo transitivo direto anda de mão dada com o objeto direto, o verbo transitivo indireto também vai andar de mão dada com o objeto indireto. Liga-se ao verbo através de preposição exigida por este, ou seja, é obrigatória a utilização da preposição, e indica o paciente ou destinatário da ação verbal. Novamente, quem está sofrendo a ação verbal. Davi gosta de música. Davi é o meu sujeito agente. Gosta, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Indireto, por quê? Porque esse complemento exige que nós tenhamos uma preposição, que vai ser o de, certo? E música, né, de música vai ser o meu objeto indireto, porque ele tem a preposição. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. De música, sofre a ação de ser gostado por Davi. A professora confia em seus alunos. A professora, sujeito agente. Confia, verbo transitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque ele precisa de um complemento. Indireto. Por que indireto? Porque esse complemento precisa de preposição. Vamos ver então o meu objeto indireto, que é o complemento. Em seus alunos. Em é preposição. Então, em seus alunos, objeto indireto. Então, em seus alunos, né, seus alunos sofrem a orientação, sofrem a ação do verbo de, né, não serem confiáveis à professora. E o núcleo, pessoal? O núcleo do objeto. O núcleo do objeto é representado por um substantivo, ou seja, a classe gramatical que é responsável por dar nomes aos seres e às coisas, ou palavra com o valor de substantivo. Então, substantivo. Ana comprou chocolates. Ana é o meu sujeito, comprou é o meu verbo transitivo direto, chocolates é o meu objeto indireto. Pronome substantivo. O chefe é o meu sujeito, confia, verbo transitivo indireto, em nós, objeto indireto, por causa do em é preposição. Palavra substantivada, ele esperava um tchau. Sujeito, ele, esperava, verbo transitivo direto, um tchau, um objeto direto, mas um tchau é formado por um artigo e O que é um tchau, pessoal? Tchau é uma interjeição. Então, né, um tchau aqui eu estou usando uma substantivação. Por quê? Toda vez que eu coloco um artigo antes de uma classe gramatical, eu estou substantivando essa palavra, beleza? O objeto pode ser constituído por pronome oblíquo. O a, o as atuam como objeto direto. Então, o pai, verbo deixou. Deixou é verbo transitivo direto. As, pronome oblíquo, vai fazer papel de objeto direto na escola.
Os pronomes lhe e lhes atuam como objeto indireto. Então, a notícia interessava. Interessava é um verbo transitivo indireto. E lhes, que é o pronome oblíquo, vai ser um objeto indireto. Os pronomes oblíquos te, me, se, nós, vós podem atuar como objeto diretos ou indiretos. Elegeram é um verbo transitivo direto, me é um pronome oblíquo e é um objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Mostraram, verbo transitivo, nos, objeto indireto, e um mundo inacreditável, objeto direto. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.